Agora sobre mudanças em relação à aposentadoria. E volta e meia elas acontecem, né? É uma confusão para a pessoa que quer se aposentar, ela tem que procurar um advogado especialista, vai lá, te inteira bem, se é negócio de aposentar hoje, espera um pouco mais, vai ganhar um valor maior lá na frente, mas vai ficar um período sem receber. E agora teve a revisão da vida toda para aposentados. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal que aconteceu na quinta-feira da semana passada, dia 1º de dezembro, e que basicamente ela ainda não está completamente aprovada, não está sancionada, mas ela deve aumentar o valor da aposentadoria de cidadãos que contribuíram antes de 1994. Mas calma, a gente vai esmiuçar esse assunto. A gente convidou aqui o Daniel Fontana, que é advogado, para falar sobre este assunto que certamente está gerando muitas dúvidas e, quem sabe, expectativas de muitas pessoas, né? Porque quem não quer receber um valor a mais? Já chegando mensagens aqui pra gente. Daqui a pouco você pode encaminhar a sua dúvida também aqui pro Daniel Fontana. Tudo bem? Muito obrigado por atender o nosso convite, Daniel Fontana. E já começa dizendo aí o que vem a ser essa revisão da vida toda, o que é essa mudança do Supremo Tribunal Federal. Bom dia. Bom dia, um prazer ser convidado aqui pela Rádio Independente. Um abraço especial a todos os ouvintes, né, da grande audiência que a rádio, o programa de vocês tem. Bom, essa é uma expectativa de muitos anos, né? A revisão da vida toda, ela teve início com a reforma da Previdência de 1999. Então é uma discussão de 23 anos. Né? Ela teve 2 julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Né? O ano passado teve um julgamento virtual. E aí depois, quando faltava 30 minutos para terminar o prazo, foi pedido vistas. E aí a discussão foi para o plenário. E aí no dia 1º, né? Tinha uma discussão se poderia ou não valer o voto de um ministro que se aposentou, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator do processo, mas todos os ministros mantiveram a mesma posição. Então, há uma vitória dos aposentados de 6-5. Né? Isso tem um significado muito grande, né? Porque dificilmente, né, são poucas vitórias que os aposentados conseguem ter, né, no Supremo Tribunal Federal. Eu participei uma vez, né, de uma discussão, estive presente no plenário, quando se discutia o IRSM. O que era isso? Era um índice que o governo utilizava para aumentar as aposentadorias e, na época, o governo reajustava as contribuições do pessoal que estava na ativa por um índice e pagava os benefícios pelo outro, menor. Então a gente queria uma diferença, né? E foi para o Supremo, e o Supremo acabou não aceitando a tese que era defendida pelos aposentados e acabou se deixando, perdendo aquela situação. Teve a situação das pensionistas também. Tinha pensionistas que ganhavam 60% do salário de contribuição do ex-marido, outros 80% e outros 100%. Isso também o Supremo entendeu que era legal e não poderia. No último tempo teve a questão da desaposentação, que também foi entendido, né, que os aposentados e pensionistas não tinham direito. Então, essa revisão da vida toda, ela é bem significativa desse ponto de vista da vitória dos aposentados e possibilita, né, que um número... é difícil mensurar, né? É tida, né? Mesmo os ministros diziam que é uma revisão de exceção. Né? Por que exceção? Porque não pega todo mundo. Ela não vai... todos os aposentados vão ter direito. Não. São alguns aposentados, né? Muitos aposentados. Até o voto do ministro Gilmar Mendes, ele dizia o seguinte, que não tem problema com relação ao impacto, né, das contas do INSS, que é sempre uma preocupação. Quando tem esse tipo de discussão, né, o governo sempre diz, olha, nós não podemos dar esse tipo de reajuste porque vai dar um impacto, vai ter problema nas contas públicas. Não, o ministro Gilmar Mendes dizia não. Como não é uma revisão que vai atender a todos os aposentados, ela não vai ter um impacto financeiro tão grande. O número não tem como precisar ainda, porque... vai depender também das solicitações. Vai depender, porque tem que ver se as pessoas vão em busca desse direito, né? Quem tem esse direito. A princípio, né, a gente pode afirmar hoje assim, que tem um grande grupo, né, que estão fora dessa revisão. Né? A gente pode afirmar assim,
Primeiro, os servidores públicos, né? Quem é aposentado pelo regime próprio, né? Os aposentados, por exemplo, a maioria dos nossos municípios aqui, os servidores dos municípios não estão contemplados, todos os servidores públicos não estão contemplados com essa revisão. E quem trabalhou a vida toda, né, em uma empresa, no mesmo local, contribuiu da mesma forma, dificilmente vai ter essa possibilidade, essa revisão, porque ele teve uma... Quem trabalha numa empresa tem avanços, triênios, anuênios, quinquênios, dependendo do avanço, ele sempre vai ter um aumento do seu salário. Então, ele não tem um período anterior, né, que é, no caso aqui, de 94 para trás, porque... até para voltar. Por que essa revisão? Com a mudança da reforma de 99, começou a ser incluídos para fins do cálculo da aposentadoria as contribuições de 94, de junho de 94 para frente, né, quando foi o Plano Real. Esse foi o marco. Né? Aquela reforma ela foi muito polêmica, né? Principalmente pela questão do fator previdenciário, quando foi colocado o fator previdenciário. E até tem uma história, né, que ela é interessante, porque na verdade o governo queria colocar uma idade mínima para as aposentadorias. E teve o Candir, que era ministro, era deputado, e o Candir era líder do governo, e o Candir trocou o voto na hora de votar e acabou votando contra. E aí acabou não passando a idade mínima, e aí o governo acabou fazendo essa situação, né, do fator previdenciário. Né? Então, isso acabou modificando, né, e essa reforma incluiu as contribuições de 94 para cá. Então, essa revisão ela faz com que as contribuições anteriores a 94 elas possam ser utilizadas para a aposentadoria. Então, essa é a grande mudança da vida toda. Então, quem teria pode... que ser um valor maior do que depois. Sim, quem pode ter direito. Vamos pegar um caso, claro, assim, eu fui radialista até 1994, bem, né, então. com um grande salário, né, e aí depois fui ser advogado. Né, aí diminuiu o meu salário, diminuiu a minha contribuição. Né, então, depois eu me aposentei em 2010. Vamos dar um exemplo, 2015. As contribuições que eu levei para a minha aposentadoria foi de 94 para adiante, quando eu contribuí com valor menor. E as contribuições que eu tinha como radialista até 94, elas não levaram para a base para o cálculo dessa aposentadoria. Então, esse é um caso, né, se alguém... Estou fazendo aqui uma questão hipotética, né? Então, esse é um caso que muitas pessoas estão nessa situação, contribuíram antes, tinham um emprego formal, né? Tem assim muitos anos de bancários, né? Os bancários, o bancário tinha um salário sempre bom, né? Aí depois vai para a iniciativa privada ou sai do banco, vai trabalhar num outro lugar contribuindo menos. Né? Muitas vezes as pessoas começam a montar um negócio, né? E aí como o negócio está no seu início, tu não contribui pelo teto. Tu contribui porque precisa fomentar o teu negócio e às vezes, né, começa contribuindo um pouco e depois para aumentando. Mas daí essas contribuições que foram menores, elas vão levadas para o cálculo e aí o benefício acaba baixando. Se a pessoa antes de 94 contribuía com o mesmo valor ou menos, não vale a regra. Não vale. Por isso, né, o que a gente precisa fazer? Quem quer saber se tem direito ou não? Precisa buscar a sua carta de concessão. Hoje nós temos o meu INSS, né, que lá tem o CNIS, o INSS tem cadastrado todas as informações, todas as contribuições previdenciárias desde 82, né, apesar que tem algumas as aposentadorias com contribuições de antes de 82, e aí o INSS não tem essas contribuições, aí precisa ver se tem os contra-cheques ou até mesmo as carteiras de trabalho para fazer essa prova dessas contribuições antes de 82, né? Senão o INSS leva em conta um salário mínimo, aí também não leva... vai depender muitas pessoas. Eu vejo assim, sabe, que nós temos assim um grande número de pessoas que têm esse direito, principalmente as pessoas que recebem benefícios menores. Porque são pessoas que tiveram dificuldade do emprego, né, que tiveram muitas alterações no emprego, né, ficaram algum tempo... eu estou no emprego, saio, começo num outro com um salário menor,
né? Então a gente tem muitas categorias que tem, né, a gente sempre brinca, né? Uma carteira de um pedreiro, um vigilante, ele nunca tem uma carteira só, porque é muito sazonal esses empregos, né? O pedreiro trabalha numa obra, conclui aquela obra, acaba rescindindo o contrato, e depois começa uma outra obra, e assim por diante. Assim, cada vez é um contrato na sua carteira de trabalho. Então, a carteira de trabalho logo, logo lota, né? E aí precisa buscar uma segunda carteira de trabalho. Os vigilantes também, que são empregos, não são temporários, mas com contratos menores. Então, essas pessoas que têm essa troca de emprego muito próxima, podem ter mais possibilidade, né, dessa revisão do que aqueles, né, que tiveram um emprego só. Importante, não precisa a pessoa estar aposentada. Aquela que não se aposentou e que daqui a pouco se encaixa também pode estar ali. sendo Aqui tem favorecida. um outro marco que é importante, né? Não quer dizer, por exemplo, a pessoa se aposentou há 15 anos atrás. Não. Hoje nós temos a seguinte situação. É possível fazer uma revisão do benefício em até 10 anos. Então, quem tem direito, né? Claro que isso depende, não sei se tem alguma... não é porque a ação começou lá a discussão de 99, que se aposentou em 1999 para cá, que tem a diferença. A princípio, são nos últimos 10 anos. Então, 2012. quem se aposentou dezembro de 2012 para frente. Quem se aposentou antes disso, Quem se aposentou já não está valendo. A princípio, não. E quem não se aposentou e que se encaixa também pode ser. Sim, mas também as regras mudaram em 2019, vai depender também se vai ter diferença. Também porque são de 94 para cá, são 25 anos, dificilmente a pessoa tem um tempo que para... mas é importante, assim, cada caso, né? A pessoa, por isso que é sempre importante ter alguns documentos, que não são documentos, que são importantes que a gente tem. É o meu FGTS, é o meu INSS, né? Todos esses documentos são informações que hoje estão disponíveis digitalmente, né? As pessoas podem estar baixando lá no ter o seu aplicativo do Gov, né? E ter acesso a essas informações. E com acesso a essas informações, procurar um especialista para fazer uma avaliação. Você falou que não tem como saber o número de pessoas, mas o percentual, se tem esse... Olha, eu não vi essa pessoas... informação. Não? Eu não vi essa informação. E aqui está tendo muita procura já na região? Sim, muitas pessoas. Tem chegado já essa procura? Muitas pessoas estão procurando, porque o que acontece? As pessoas precisam ter a rapidez para buscar quem tem direito, né? Porque o que acontece? Hoje, a gente não sabe, não tem nenhuma norma, nenhuma portaria do INSS para uma revisão administrativa. Outros casos que depois de transitou, foi assim com o fundo de garantia, até mesmo com revisões da Previdência, o governo acaba adotando algumas medidas e apresentando uma proposta que não é tão vantajosa para o contribuinte, para o aposentado, mas resolve o seu problema, né? Isso não tem nenhuma norma. O que acontece? As pessoas que entrar com uma ação, ela busca os últimos 5 anos. Então, cada mês que ela deixar passar, ela vai perder um mês. Então, quem entrou com essa ação lá em 2015, busca mais 5 anos para trás, nós temos mais 7, ela tem 12 anos de diferença. E aí nós temos alguns casos que os benefícios podem aumentar 2, 3 mil reais, né, dependendo da situação. Tem casos que pode chegar a dobrar, então? Sim, tem casos que... o mínimo hoje pode chegar a dobrar. Pode. Então, assim, Imagina. As pessoas que têm um benefício menor são as que mais têm chance de ter essa diferença. Atenção, você que está nos escutando... Se a pessoa fizer essa revisão, né, pedir essa revisão, e por um acaso não for, né, for constatado que ela não tem direito, tem algum risco de alterar o valor que ela já recebe ou não? Não, ela não tem esse, mas por isso que tem que ter esse resguardo, né, de buscar um especialista, fazer a análise, analisar o cálculo para dizer, olha, eu tenho diferença. Eu não tenho diferença. Não adianta eu vou buscar na justiça porque eu vou buscar na justiça. Não. Precisa ter certeza. Como é uma revisão de exceção, ela não vai contemplar todas as pessoas, né? E às vezes a nossa memória, ela não é tão verdadeira. Às vezes ela nos traz algumas artimanhas. Às vezes a gente achava que ganhava mais lá atrás. Acontece muito. Eu sei que a gente passou por aquela questão das revisões da poupança.
né? Muitas vezes as pessoas, eu tinha muito dinheiro lá. Claro, o valor em números era bem significativo, porque tiveram várias mudanças de moedas, né? E a gente se certificar do que realmente é isso hoje ou não, né? É bem complexo. Estamos conversando com o ex-deputado e advogado Daniel Fontana. Daniel Fontana, acho que algumas situações também. A pessoa, ela já deve entrar agora, já pode entrar agora com ação, claro que vai procurar um advogado para fazer isso, mas ou ainda tem que esperar o trânsito em julgado, e se tem que esperar isso, qual seria esse prazo? Olha, agora durante esse ano aí, muitas pessoas procuravam, olha, eu quero fazer a ação da revisão da vida toda. Diz, calma, né? Não vamos, né? A gente vai fazer o movimento, fazer a ação, fazer o cálculo, toda aquela coisa, e depois ter o resultado que não for. Agora a gente pode afirmar, é o momento de entrar, de procurar, de fazer a análise se tem o direito. É o momento. Mesmo sem ter o trânsito em julgado. Sim, sim. Porque quanto antes, né? Quanto antes a começar. Porque, vamos dizer, o jogo está mais ou menos, tá que nem tá uns 45 do segundo tempo, Brasil e Croácia. Brasil e Coreia. Goleada. Tá? Brasil e Coreia. Por mais que dificilmente, assim. não vamos dizer goleada, mas dificilmente o resultado vai ser alterado. E quando ela deve começar a receber esse novo valor? Claro que tem que tramitar, tem que aprovar, O que acontece? A pessoa, tecnicamente, como é que faz? A gente apresenta o cálculo, tá? Esse cálculo, a Justiça Federal, esse é um processo que tramita na Justiça Federal, aqui em Lajeado nós temos toda a região aqui, a Justiça Federal em Lajeado, que é uma justiça extremamente eficiente, né, com servidores extremamente preparados, com juízes também. É uma justiça, a justiça que tem mais estrutura para dar atendimento às demandas judiciais, né? Então, a gente apresenta o cálculo, vai para um contador, né? O contador da própria justiça vai analisar o cálculo, eles vão fazer um cálculo. O INSS pode contestar este cálculo ou não, e aí depois que o juiz homologa, né, com a sentença dizendo, olha, o valor da revisão é tanto e tem tanto de atrasado. O novo benefício é tanto, e aí, como é uma decisão que vale para todas, dificilmente, eu imagino que o INSS não vai fazer recurso, aí vai para o INSS implanta o novo valor do benefício, né? E é calculado os atrasados, dependendo, até 60 salários é pago em requisição de pequeno valor, em até 60 dias a pessoa recebe os valores, passando dos 60 salários, aí vai para o precatório, daí entra no orçamento do próximo ano. Se até junho for feito esse cálculo, vai para o próximo orçamento, aí no próximo ano paga. Por exemplo, se o cálculo ficou pronto agora, né, em dezembro de 2022, o precatório vai ser pago em dezembro, no ano de 2024. Temos recados de ouvintes aqui, dúvidas? Vamos rodar aí uma pergunta que chegou por áudio para a gente. Olá, bom dia. Sou Carlos de Lajeado. Gostaria de saber como fica para minha aposentadoria. Eu tenho 43 anos de idade, trabalhei 25 anos em gráfica e 2 anos agora que eu pago o INSS como autônomo. Tá? Desses 25 anos de gráfica, eu trabalhei 5 no turno da noite. Abraço. Ele depois mandou mais um áudio aqui, ele disse que na verdade foram 20 anos no turno da noite e 5 que não era turno da noite. Eu não sei se isso influencia. Ele vai se aposentar pelas regras novas, né, da atual. Ele tem 43 anos, né? 43. Antigamente as pessoas se aposentavam bem mais jovens, né? Agora com as alterações. Para ele não tem mudança, então. Não é abrangido por essa. A outra aqui, a Marilise. Bom dia, me aposentei em 98, já perdi em média 2 salários. Me incluo ou não? Não, 98, o que acontece, né? As pessoas têm na sua memória que antigamente contribuía por salários, né? Até, vai ver, os aposentados há mais tempo tem lá, não é no contra-cheque, mas nos documentos eles recebiam do INSS dizendo, olha, teu benefício era 2,3, 4,5 salários mínimos. Isso é uma alteração que aconteceu, uma mudança que foi desvinculada do salário mínimo lá desde 91. Então não significa. E aí o que acontece? Cada ano o aumento dos aposentados é e o aumento uma proposta uma proposta econômica do governo, ele dá um valor maior para o salário mínimo. Então,
as aposentadorias vão se aproximando, né, do salário mínimo. Então, se calcular em número de salários mínimos, ela diminuiu. Mas isso são alterações que já aconteceram há muito tempo e não tem o que fazer. Essa é uma aposentadoria que já há mais de 10 anos, né, não se encaixa nessa revisão da vida toda. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o advogado Daniel Fontana sobre a revisão da vida toda. É importante, né, Daniel, que as pessoas se informem bem, talvez até antes de procurar o especialista, dá uma conferida nos documentos, no que é necessário, para já facilitar um pouquinho o caminho, né, para não ter que fazer essa busca depois. Se a pessoa... Meu INSS e a carta de concessão, né? Esses é o início, né, é o mapa para chegar lá na revisão. E essa entrevista, né, Rita, vai ficar no YouTube da Rádio Independente, assim como todas as entrevistas. Vai ter matéria no nosso site também para você tirar a sua dúvida. Quiser contatar o Daniel Fontana, outros advogados da área também, acho que é importante, né? Mas se tem o direito, vale buscar. Daria mais uma entrevista, falasse dos impactos para o governo federal, porque isso vai ter um bom impacto, né, na questão financeira. Mas aí é uma outra conversa, um outro assunto. Muito obrigado por atender a gente. Até mais. Eu quero agradecer, mas a gente está sempre preocupado com o impacto na população, né? Tá bom, agradecer certo. a Rádio Independente, e aí a gente está à disposição para outros assuntos, que isso é um assunto que não se esgota aqui, né? Foram 23 anos de discussão para chegar a uma decisão. Então imagina quanta conversa que teve aí. Muitas dúvidas ainda virão também, né, por parte dos nossos ouvintes. Conversamos com o advogado Daniel Fontana sobre a revisão da vida toda. 11 horas, 4